Queridos, estamos no 7º dia da nossa campanha. Vocês viram que eu já levantei assim, né? Não, nós estamos no 8º dia da nossa campanha. 8 dias já se passaram. E como se a glória de Deus não havia de se manifestar neste lugar, porque Ele diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu tenho certeza que existe mais do que 2 e 3 reunidos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje tem tudo a ver com a canção que vocês cantaram. Inclusive, eu até conversei com o nosso irmão Felipe e perguntei se ele tinha visto alguma coisa. Tal. Não, pastor, por quê? Porque o tema que nós vamos falar hoje está em Ezequiel e vai falar sobre o vale de ossos secos. E tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós, como Ele já está falando. Mas eu gostaria que todos vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, no seu capítulo 37, do seu versículo 1 ao versículo 14. E depois também abrisse as vossas Bíblias em Salmo 127, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a mim a mão do Senhor e me enviou em espírito e pôs-me num vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Depois que Deus falou com ele, ele vai e executa. 7. Então, só então, depois de ouvir o que Deus tinha, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz Jeová. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Depois de ouvir, ele vai e profetiza como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança.
nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dizei-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as sepulturas, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz, disse o Senhor. Para você que está em dúvida ainda da palavra, o autor desse texto ainda coloca para a gente assim: lê Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Podeis assentar, queridos. Eu gostaria que todos vocês conseguissem estar no mesmo espírito, ou na mesma vontade de estar no mesmo espírito em que Ezequiel esteve. Todos nós nesta hora, neste momento. Aqui ninguém está morto. Aqui não existe nenhum osso seco. Por isso, temos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Temos sabedoria e entendimento para entender aquilo que Deus fala e vem falando desde o primeiro dia. Ano de recomeço. Ano de recomeçarmos. Ano onde tudo se fará novo. Onde tudo será novo. Novo tempo, novas atitudes, novos caráteres, novas condições de vida, nova prosperidade, tudo será diferente. Como tudo está sendo diferente, não adianta ser igual a 2019, quando antes não existia a pandemia. Não adianta ser igual a 2020, onde aconteceu a pandemia e ainda ela aí está. Porque Deus fala assim, ó, para tudo. Já está até cansativo vocês ouvirem eu falar isso. Mas foi isso que Deus fez, para tudo. Ei, o mundo parou. As coisas que aconteciam não aconteceram. As coisas que deveriam acontecer, não aconteceram. Mas, neste estudo, nesta mensagem, onde eu tive uma participação, para dizer: o que você acha, pastor? Eu disse: tem tudo a ver. Porque é um ano de recomeço. E 2021, como eu já disse, é um ano de muito
trabalho. 2021 será um ano de muita atenção ainda, sim. De muita apreensão a alguns, sim. Mas será um ano de muito renovo. Está sendo um ano de muito renovo. Está sendo um ano onde estamos aprendendo e estamos nos conscientizando de que precisamos fazer mais e mais e mais, melhores ainda. Quando reconhecemos a necessidade de um recomeço, temos que avaliar quais meios vamos utilizar para isso. Precisamos ter atitude para recomeçar, além de deixar o que foi destruído, demolido para trás. E eu não vou entrar no detalhe de Neemias, porque foi há uns dias atrás. Mas Neemias, ele reconstruiu a cidade. Sozinho? Não. Neemias, com todos aqueles que estavam a fim de trabalhar, reconstruíram a cidade. E não só reconstruíram a cidade, como reconstruíram uma cidade em 52 dias. Se não me falha a memória, 4 quilômetros de extensão, 12 metros de altura a muralha e 8 metros de largura a sua extensão. E não foi só a muralha que foi reconstruída, não, foi a cidade. E Deus nos faz, se assim posso dizer, passear por esse texto. E chama-nos a atenção para 2 fatos. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é eterno. Deus é magnífico. Deus é Deus sobre todas as coisas. Não há se Ele não falar. Não acontece se Ele não permitir. E não existe se Ele não autorizar. Mas o que me deixa interessante, inclusive comentei isso em poucas palavras com o nosso irmão Felipe, nesse texto onde nós passeamos e nos deleitamos, Deus podia muito bem virar para o vale de ossos secos e falar: todos vivam, voltem a ser como era antes. Mas Deus não fez assim. Deus fez uma pergunta a Ezequiel: pode esses ossos reviverem? Ele quis saber qual a resposta, mas ele sabe de tudo, pastor. Eu sei que ele sabe de tudo. Mas ele quer ouvir dos seus aquilo que você tem para falar para ele. Uma resposta assertiva: Senhor, tu sabes. E aí Deus vira para ele e fala assim: então, profetiza. Ele vira para Ezequiel e fala: você vai profetizar. Você vai fazer. Você vai fazer. Como? Assim, 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 assim. E depois que ele ouviu, ele disse bem, depois que ele ouviu, ele disse: então profetizei no verso 7, como se me deu ordem. Ele entendeu que era ele que tinha que fazer. Ele entendeu que através do nome de Deus, por Deus
E para Deus, ele tinha que fazer isso. E automaticamente ele já vai e começa a profetizar da mesma forma como Deus havia falado. Ele não inventou palavras, ele não colocou palavras, ele fez exatamente como Deus pediu para que ele fizesse. Ele não fez de trás para frente ou do final para o começo, ele fez do início até o final, como Deus havia lhe dado ordem. E a história que nós lemos, e tudo que nós vimos, foi uma condição que Deus trouxe para a vida de Ezequiel. Aquele exército, e era gente, hein? Um exército de Israel, era um exército, hein? Era um exército, hein? É um exército, é um exército. Nós fazemos parte do exército de Deus, nós fazemos parte do exército de Israel, nós fazemos parte de todo esse exército de Deus. Estavam todos de pé, e tudo aconteceu do jeito que me pediu que profetizasse, e houve um rebuliço, houve um barulho, houve um... Você imagina, vocês já ouviram isso? Você imagina... Eu não vou falar aqui porque eu não entendo muito de anatomia, mas osso grudando em osso. Tinha osso que podia estar de um lado, outro do outro, cabeça do outro lado, tíbia, e por aí vai, e vai antebraço, e vai fêmur, e vai bacia, e vai costela 1, costela 2, costela 3, vai C1, C2, C3, C4, vai tudo. Ninguém que estivesse ali fala, o que é isso? O que está acontecendo? Você pode pensar na sua vida, o que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo, essa bagunça? Esse... No final, você vai ver o que vai acontecer. Mas Deus não fez. Deus falou para Ezequiel fazer. E muitas coisas aqui na terra, Deus nos pede para fazer. E se Ele pede para fazer, Ele nos capacita a fazer. Como já dissemos aqui, Ele é um Deus que vela pela sua, para que se cumpra a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E de repente, irmã Inês, está tudo ali, ó. Não sei se estava de olho fechado ou de olho aberto. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção em tudo, para depois os irmãos não saírem daqui dizendo, eu fui só cear. Porque o Espírito de Deus quer soprar na minha, na sua, na vida de todo mundo. Só que, aqueles ossos, aqueles nervos, aquelas peles, Lene, estava todo mundo ali, ó. Estavam todos eles. Inerte, parados. Por quê? Porque não havia vida. Por que não houve vida? Porque Deus não havia falado para Ezequiel que era para eles viverem naquele momento como um todo. Aí Deus volta, fala, agora profetiza, sopra Espírito dos 4 ventos, sopra e traz vida. Note, quem soprou não foi Ezequiel. Ezequiel profetizou. O sopro, quem deu foi Deus. Sabe por quê? Porque Deus é que dá vida. Deus é quem tira a vida.
e o vento do Espírito soprou dos 4 cantos. E de repente aquele exército se pôs em pé e reviveu. Ano de muito trabalho, onde naquela época Deus levantou um exército. Ei, entenda, Deus levantou um exército para recomeçar. E neste momento, neste ano de 2001, só teve 2 aqui que disseram 21. Quem está acordado aí diz glória a Deus. Cuidado com o que você ouve. Porque vai falar isso aqui. 2001 passou há 20 anos, irmão. Aquele exército, quanto tempo ficou lá? E de repente Deus vem e muda tudo e faz uma nova situação. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida, com a minha vida, com este novo tempo que Deus está trazendo para esta igreja, para esta nação, para esta casa, para a sua casa, para a casa de Deus. O Vale de Ossos Secos ilustra muito bem aquilo que muitos têm passado. Tem muitos que hoje, exatamente hoje, neste louvor, ficou assim, sabe? Male ficou. Se tivesse o nosso presbítero Jair aqui, ele falava: está na igreja chupando bala. Precisa. Ei, Vale de Ossos Secos, deixa o Espírito soprar na sua vida. Ei, Vale de Osso Seco, para de olhar e adora. Ei, Vale de Osso Seco, para de ficar seco e revive para o Senhor. O modo em que aquele exército estava é um modo que nós precisamos reconhecer que muitas áreas, muitas situações e muitas condições em nossa vida está seco, sem vida. E precisa ter um recomeço, e deve ter um recomeço com a intervenção de Deus, e de dentro dos seus propósitos, aquele exército estava fora dos propósitos de Deus, morreu, e Deus fez reviver o exército dentro do propósito dele. Nós precisamos entender que o propósito de Deus está em obedecer, o propósito de Deus está em adorar, o propósito de Deus está em realizar. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Toda reconstrução, em última análise, é uma ação direta de Deus. Por isso toda a glória deve ser atribuída a Deus. Como está escrito em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora vai um alerta, irmãos. Nossa parte do trabalho consiste em fazer somente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Manter a vigilância na oração e confiar na providência divina.
Ezequiel devia profetizar sobre o vale de ossos secos, e o restante seria feito por Deus. Vamos nos manter firmes na palavra e confiar que Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas e nos ensinar preciosas lições das lutas da vida. Ano de muito trabalho. Eu diria para vocês que, no mínimo, o dobro, porque o ano passado muita coisa não foi feita. Ah, pastor, mas não podia ter parado. Aí você fala com Deus. Você não fala comigo. Aí você fala com Deus. Porque Deus instituiu reis, reinados. Deus instituiu o povo. Deus instituiu as nações. E Deus coloca também que nenhum poder é dado a qualquer um que seja sem que Ele permita. E Deus fala na sua palavra que nós precisamos respeitar as nossas autoridades. E se nós não respeitamos as nossas autoridades, se eu, irmã, como pastor, não respeito a autoridade que está acima de mim, que exemplo eu estou dando para você respeitar aos obreiros e a minha autoridade? Se está certo ou se está errado, pergunta para o papai. E se o papai quiser responder para você, ele responde. Se ele não quiser responder, a resposta é essa. Precisamos entender que todo caminhar com Deus é uma aventura, muitas vezes. Porque nós cremos naquilo que nós não sabemos se vai acontecer. Nós cremos na esperança de que vai acontecer. Nós temos fé. E a fé, como já lemos em Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Precisamos confiar em Deus. Precisamos entender que o controle sempre esteve, sempre estará nas mãos de Deus. Olha o que diz Jeremias 29:11. E eu disse para vocês sempre trazerem a caneta ou o grifa-texto para marcar na Bíblia, ou fazer alguma coisa aí para vocês guardarem estes versos que ainda servirão muito na caminhada de 2021 ou na caminhada da sua vida, na sua vida no dia a dia. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós pensamos várias coisas. Nossa mente, ela está em constante movimento, está em constante pensamento, e muitas vezes pensamos aquilo que não deveríamos pensar, e muitas vezes colocamos em nosso coração aquilo que não deveríamos colocar, quando na verdade Deus fala, eu, Deus, sei o pensamento que tenho de vós, e sei o pensamento que tenho para vocês. Nós temos pensamentos que às vezes para nós, ou para o que está acontecendo, são maus, mas Deus não tem. Deus não tem isso para a humanidade. Deus tem muita coisa boa, Deus tem muita coisa para tratar, para falar, para fazer, mas você tem que permitir este recomeço na sua vida. Você tem que permitir que Deus recomece algo novo na sua vida. Viver do passado só museu. E tem muito museu que nem está vivendo mais de passado. Viver do passado, o passado serve para lembrar aquilo que não podemos e não devemos fazer mais. E nos levar adiante para um futuro que Deus trará em nossas vidas. Ele vai fazer na minha, na sua, na nossa vida. Ele é um Deus que trabalha por todos nós. O ano de 2020, eu diria
que para muitos, e muitos, ficaram como esse exército, secos. Sabe por quê? Porque só vinha na igreja. Só vinha na igreja. Não era a igreja. Nós precisamos ser a igreja para estar na igreja. A glória de Deus jamais saiu deste lugar. A glória de Deus jamais sairá deste lugar. E não vem falar, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Que há muitas palavras, muitas outras, dizendo que a glória do Senhor está neste local, a qualquer hora, a qualquer tempo, a qualquer instante. Nós saímos, mas a glória dele permanece para sempre. A casa de Deus, Israel de Deus, como foi profetizado, os ossos se secaram, verso 11, e perdeu a nossa esperança. Nós estávamos cortados. Você pode se sentir cortado. Você pode se sentir uma folha caída. Você pode se sentir um ramo caído. Mas eu quero dizer para você, se foi o Senhor que deu aquela podada, glorifica Ele. Se foi o Senhor que deu aquela limada, glorifica Ele. Se foi o Senhor que deu aquela cuidada, glorifica Ele, porque o que Ele faz? Toda vara que em mim dá fruto, eu corto, limpo, para que dê mais fruto. E não só isso, olha o que está escrito e expresso em Jó 14, de 7 a 9. Olha, essa esperança nas nossas vidas, irmão, você não pode perder, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, o exército morreu, o exército estava morto. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O exército reviveu, o exército renasceu, o exército estava de pé, o exército estava na presença de Deus, como Deus assim queria, agora como Deus assim queria, como Deus havia projetado, planejado, porque Deus continua sendo Deus, porque Deus continua sendo Deus. Ano de muito trabalho, ano de dizer, não vai muito mais, agora os negócios é bem mais justinho, né, Zete? E depois do Natal e do Ano Novo ainda fica mais justo ainda, né? Eita Deus, tu és tremendo, né? Arregaçar as mangas, trabalhar, fazer jus aquilo que Deus te chamou, fazer jus aquilo que Deus te chamou. Pastor Miguel, que deve estar nos assistindo, sentindo saudade do Senhor, viu, Pastor Miguel? Na Santa Ceia, né, Pastor Miguel? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e te guarde. Eu sei, Ele te guarda e vai guardar o Senhor e Natália sempre. O Senhor disse na sua vida que um dia vai fazer 89,
o Senhor vai fazer 89. Na gaita ele diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Mas tem um muito bom para nós essa manhã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu. Os mais novos não sabem, né? Os mais novos não sabem, né? Mas os mais novos podem entrar nesse trabalho também. Os mais novos podem entrar nesse trabalho. Sabe por que os mais novos podem entrar nesse trabalho? E aí eu digo os mais novos a partir de mim. Só tenho 51, irmão. Dizem aí fora que é uma boa ideia. Lá fora é uma péssima ideia. Esse número é uma péssima ideia. Mas o trabalho está aí. O que uma irmã de 70 anos faz, uma irmã de 20 faz o dobro. O que um irmão de 70 anos faz, homem, hein? O de 20 faz 4 vezes mais. Aí vem uma irmã e fala assim: ih, pastor, acho que é o inverso, hein? Muitas vezes é, viu? Muitas vezes é, viu? Mas é preciso trabalhar. É preciso trabalhar. É preciso trabalhar. Como? Debaixo da profecia de Deus, debaixo daquilo que Deus determinou e determina para a minha, para a sua, para a nossa vida. Deus não quer que vivamos como vivíamos antes. Deus tem algo novo para a minha, para a sua, para a nossa igreja, para todas as igrejas. Deus tem algo novo na sua vida. Às vezes esse vale de ossos secos que está passando na sua vida, você tem que profetizar: vale de ossos secos, haja vida. E finalizando, para entrarmos definitivamente na celebração da nossa primeira Santa Ceia do ano. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, diz o Senhor. Ele disse, e Ele fará uma nova aliança conosco, um novo recomeço conosco. Olha o que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Com as nossas próprias forças nós não vamos conseguir. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E para finalizar, Laine, revendo princípios e alinhando a visão com o reino. Isaías 48:17. Olha o que diz, principalmente a parte B deste verso. Você que está em dúvida, você que tem dúvida do que vai fazer, você que tem dúvida do exército de Deus sendo levantado, assim diz o Senhor, o teu Redentor:
o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O caminho é este: adorar, bendizer, agradecer, trabalhar e trabalhar, certo de que na glória será o nosso descanso. Não estou dizendo que você não pode, claro que eu estou dizendo máquina humana, ser humano, mas não é a todo momento, né, irmão? Cadê você? Sabe, pastor, a semana inteira foi glória a Deus que foi uma correria, porque muitos estão querendo ter essa correria e não tem. Ai, pastor, glória a Deus que você tem, porque se você não tivesse, como você estaria? Aí você estaria pedindo para Deus aqui: Deus me dá, Deus, oh, não me dá, me dá. Aí Deus te dá, você. Vale de ossos secos. Profetiza sobre essa causa, profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre tudo, profetiza sobre a tua escola, profetiza sobre o teu trabalho, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua saúde, profetiza, por quê? Porque o Senhor é o nosso Redentor, o Santo de Israel, Ele é o nosso Deus. Ano de muito trabalho, Valdo. Ano de muito trabalho, Felipe. Ano de muito trabalho, irmão Adilson. Ano de muito trabalho, irmã Laine. Ano de muito trabalho, igreja. E Deus aqui levantou um exército. E Deus aqui está levantando um exército. Salmo de número 46. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero orar com vocês neste momento. Eu quero agradecer a Deus e orar como estamos orando todos os dias, em específico hoje para o mês de agosto. Eu quero que você ore e que você lembre, nós estamos no 8º dia, ainda tem mais, até quinta-feira, para fechar tudo com chave de ouro. Venha, adore, venha entender e saber um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero orar com você nessa hora, para o mês de agosto, e logo em seguida, os nossos irmãos já podem ficar a postos, porque vamos começar a nossa Santa Ceia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento em que estamos na Tua presença, na Tua casa, em que profetizamos aquilo que a Tua palavra pediu para que profetizássemos, sobre os vales de ossos secos, sobre as vidas que estão secas, estão sem um espírito de vida, estão acontecendo algo que não está na sua normalidade, fora de um contexto, mas neste momento entendemos que o sopro do Teu Espírito Santo, o sopro do Teu Espírito em nossas vidas, irá nos dar a vida correta, a maneira correta de agir, de falar e de fazer. Por isso nessa hora queremos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas vidas, e ó Pai, neste momento em que estamos orando para o mês de agosto, diga comigo assim: Senhor Jesus, diga mais alto: Senhor Jesus, para o mês de agosto, eu quero as Tuas providências, como o Senhor falou com Ezequiel. O Senhor falou comigo, e eu profetizo, haja vida, haja vida, haja vida, haja Espírito, e haja Espírito de Deus em minha vida. Senhor amado, fechamos o mês de agosto
com chave de ouro, diga bem forte, fechamos o mês de agosto com chave de ouro na tua presença. Muito obrigado pelas bênçãos já alcançadas e conquistadas no nome de Jesus para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor nesta hora. Aplauda bem.